tema da minha mensagem é seja combativo e tenha coragem. Parece até que é redundância, né? Mas é isso aqui que Paulo vai dizer. Filipenses 1, 28. Vamos ler o 27, né? Só para entender melhor o contexto. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes no só Espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Verso 28. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, para eles isso é um sinal de perdição, mas para vós de salvação, que vem de Deus. Verso 29. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, e tendo o mesmo combate que já vistes em mim, e que agora sabeis que estáis em mim. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Na última semana eu preguei especificamente sobre o versículo 27, né, sobre aquilo que Paulo diz que nós devemos fazer constantemente, que é de andar de modo digno do Evangelho. E eu apliquei aqui nas nossas vidas das formas mais variáveis possíveis. Nós temos que andar de forma digna do Evangelho no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o nosso comportamento, aquilo que fazemos, falamos, o que vestimos, todas essas coisas devem remeter ao Senhor. E Paulo aqui então, nesta última parte, ele vai dizer que nós não devemos temer os adversários. Devemos ser combativos. Parece que vai meio na contramão do Evangelho paz e amor de hoje, né? Hoje em dia você não pode falar nada, que tudo é discurso de ódio, que você está sendo extremista, que você está sendo legalista. Mas Paulo vai dizer aqui que nós devemos ser combativos. E ele diz, por quê? Porque eu sou o exemplo. Ele foi assim, Jesus Cristo foi assim, os profetas foram assim, e assim nós devemos ser. É isso que ele vai ensinar nesses dois últimos versículos aqui. Eu quero passar alguns princípios aqui então, põe ali. Apenas dois. O primeiro, combata os adversários do Evangelho. Eu coloquei esse termo porque é o que está aqui, né? Não tem como fugir. Devemos combater. Pastor, mas calma aí, a Escritura não fala sobre o amor, que nós devemos amar? Sim. Aquele que está constantemente querendo se arrepender, às vezes cai, levanta, nós vamos amar quantas vezes for possível. Vamos amar assim como Deus teve paciência com a gente. Mas o que Paulo vai dizer é que há algumas pessoas que devem ser combatidas porque elas distorcem o Evangelho. Elas acabam denegrindo a imagem do nosso Senhor. E essas pessoas não devem receber rosas, mas sim ser combatidas. É isto que o Evangelho ensina e é assim que eu e você devemos ser. E quem eram esses adversários aqui de Paulo? Né? Porque é isso que Paulo diz. Nós devemos combater certos adversários. A primeira coisa que nós devemos fazer é olhar quais eram esses adversários e, é óbvio, aplicar na nossa vida também. Basicamente, ali os adversários de Paulo primeiro eram os moradores de Filipos. Aqueles homens, eles estavam perseguindo os seus compatriotas por conta de terem se convertido ao cristianismo. Eles estavam perseguindo seus próprios parentes, porque antigamente você falava, eu sou cristão, podia morrer, muitos apóstolos morriam. Então, Paulo diz, primeiro, essas pessoas aqui ao nosso redor, elas estão nos perseguindo. E hoje, na sociedade a qual nós vivemos, basta que vivamos o cristianismo autêntico, você pode ter certeza, os adversários vão aparecer. Se você viver o cristianismo de verdade, será perseguido com toda certeza. Porque este é o histórico da Escritura. Os profetas foram perseguidos por dizer a verdade. Os apóstolos foram perseguidos por dizer a verdade. Jesus Cristo foi perseguido e morto por dizer a verdade. Por que nós pregaríamos a mesma mensagem deles e o resultado seria diferente? Como Leonard Ravenhill diz que se os pastores de hoje pregassem, se Jesus Cristo pregasse a mensagem que os pastores de hoje pregam, dificilmente ele seria morto. Porque se prega a mesma mensagem, o que deve se esperar é o mesmo resultado. Então, aqueles homens perseguiam, e por isso que Paulo diz, vocês precisam ter o mesmo sentimento, o mesmo combate que vocês viram em mim. E você sabe, se você exercitar ser crente de verdade, meu irmão, não adianta. Na sua família vai haver perseguição. Às vezes dentro da sua própria casa, no trabalho. Experimenta ir para um lugar e ser crente de verdade.
Eu lembro que antes que eu servia no batalhão, tinha acho que uns 90 soldados mais ou menos onde eu trabalhava. Quem mais era chacota era aqueles que não queriam saber de revista pornográfica, que não queriam saber de ver vídeo de palhaçada, era aqueles que não falavam palavrão. Esses eram os mais perseguidos. Então, se assim fizermos, seremos pelos que estão ao nosso redor. Esses eram os primeiros. Segundo, eram os judaizantes. Esses também eram outras pessoas que perseguiam Paulo. Quem eram os judaizantes? Eram algumas pessoas que haviam se convertido, né? Põe convertido aí bem entre aspas. Só que eles continuavam exigindo que, mesmo depois da pessoa tendo se convertido a Cristo, ela deveria continuar fazendo algumas coisas da lei. E quais eram essas coisas? Circuncisão, dieta religiosa e o calendário sagrado tinha que ser observado. Eles diziam assim, olha, sim, vocês se converteram ao cristianismo? Ótimo, não há problema. Mas vocês precisam continuar fazendo aquela dietinha de não comer carne de porco. Vocês precisam continuar com a circuncisão, com o calendário sagrado, ou seja, vocês precisam ter fé em Jesus Cristo, mas alguma coisa precisa ser acrescentada. E nós vemos Paulo constantemente combatendo essas pessoas. Se você ler a epístola de Paulo aos Gálatas, o tempo todo Paulo sendo combativo. Esse é o Evangelho. O Evangelho por si só confronta, combate. E às vezes eu fico estupefado de ver pregadores que pregam semanas após semanas e nunca conseguem pregar uma mensagem de confronto, sendo que o que nós mais vemos na Escritura é isso. Você percebeu? Não é um tema que eu escolho. Estou pregando Filipenses aos dias de quarta de forma expositiva e constantemente você vai ver isso aqui. Combate, você lê a epístola de Paulo, a epístola de Judas, é a mesma coisa. Combatendo os falsos profetas a todo tempo. No capítulo 3, põe ele, por favor, calma. Filipenses 3, 23, mais à frente a gente vai voltar nesse mesmo assunto. Olha o que Paulo vai dizer. Tomai cuidado com esses cães. E às vezes você pensa que eu sou duro, né, com algumas coisas que eu falo. Olha o linguajar que Paulo usa com essas pessoas, com esses judaizantes. Com essas pessoas que estavam pervertendo o Evangelho. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, em algumas versões obreiro fraudulento, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo e não confiamos na carne. Tomem cuidado com esses cães. Jesus Cristo acrescenta a raça de víbora, filhos do diabo. São palavras da Escritura, não são minhas. O Evangelho ele é assim. Paulo ele adverte a igreja contra esses obreiros, porque eles estavam tentando impor o judaísmo na igreja. Mesmo Jesus Cristo tendo vindo, tendo cumprido a lei, eles estavam querendo voltar com aqueles rudimentos antigos. Então Paulo vai e os combate. E até hoje, né, eu ia trazer umas fotos ali, não consegui trazer. Hoje, o que tem aumentado desse movimento judaizante dentro das igrejas cristãs é um absurdo. Eu já vi igreja cristã com aquele, acho que é shofar, né? Tipo aquela corneta lá, é isso aí, Gustavo? É, né? Na rua da minha casa, tem uma igreja que esses dias eu estava passando, tinha uns 4 obreiros assim que estavam na calçada para entrar no culto. Tudo de branco, né? Parecido anjo, com uma arca da aliança de isopor. Que feiura, né? Tapete vermelho assim no meio da igreja. E os 4 homens entrando, marchando, né? Caraca, assim. E o povo ia à loucura. Uma que aquilo ali é uma idolatria, é uma cegueira, né? Mas eles estão remetendo justamente a isso aqui que Paulo estava combatendo. Não é difícil nós vermos igrejas que constantemente dizem que, olha, você não pode comer carne de porco. X-bacon esquece. Torresmo, já era. Que não pode comer carne de porco, que você deve guardar o sábado. Eu já expliquei sobre o dia do descanso, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão. O dia do descanso é bíblico, não necessariamente o sábado. Mas o principal, sabe qual é? Eles negam a salvação exclusivamente pela fé. Eles colocam a fé em Jesus Cristo mais alguma coisa. A fé em Jesus Cristo mais uma oferta de um salário. A fé em Jesus Cristo mais subir ao monte de joelho. A fé em Jesus Cristo mais o óleo ungido que veio de Israel. Mais tal coisa. O tanto de gente que já veio à nossa igreja.
E eu fui visitar. E mostrou cada coisa para mim. Eu falei, não acredito que enganaram você desse jeito, é possível. Uma irmãzinha uma vez, tadinha, né, mostrou para mim um saquinho de terra. Ela, pastor, essa aqui veio lá de Israel. Eu falei, sério? É, fiz uma campanha na igreja, era meio salário. Esse saquinho? Eu falei, querida, arrancaram o seu dinheiro. E outra coisa, se essas terras fossem de Israel mesmo, as igrejas que nós sempre trazendo, né? Israel era um buraco de tanta terra que eles arrancaram de lá. Escavaram Israel inteirinho. Porque eles acham que alguma coisa vindo de lá tem algum poder. Não tem, absolutamente nada. E o pior, como eu disse, é justamente isso, né? Eles acrescentam alguma coisa à graça de Deus. Mas o terceiro grupo, que Paulo dizia que devia ser combatido ali, eram os libertinos. E, na minha opinião, esses são os piores que nós vemos na igreja cristã hoje. São os piores. Quem eram esses libertinos na época de Paulo? Eram os gentios que se convertiam ao cristianismo, mas eles eram liberais, né? Eles diziam, não, sim, cristianismo, estamos na era da graça, então, tudo aquilo que é da lei, esquece. E olha como que Paulo é duro também com essas pessoas. Filipenses 3:17. Olha o que vai dizer. Irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Essas pessoas que constantemente dizem, olha, você precisa conquistar as coisas aqui, essa é a prova fidedigna de que você é filho de Deus, você precisa ter um bom emprego, você precisa ter um bom salário, você não pode ficar doente, você tem que conquistar as coisas. Paulo está dizendo, cuidado com esses homens, porque o Deus deles é o ventre, e talvez uma doutrina que mais tem destruído a igreja cristã, é conhecida como a doutrina da hipergraça. O que seria isso? A doutrina da hipergraça é aquela doutrina que foca tanto na graça, tanto na graça, tanto na graça, que leva as pessoas à licenciosidade, leva as pessoas ao pecado, porque não é proposto mais falar sobre moralidade cristã, sobre decência, sobre modéstia, sobre santidade, porque é tudo Deus que faz. Você não precisa se esforçar para ser santo, você não precisa chegar no seu guarda-roupa e fazer uma limpa, você não precisa mudar o seu vocabulário, você não precisa se esforçar para andar de forma mais decente. Não, é tudo Deus que faz. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era da graça. Então eles dizem assim, eu sou livre em Cristo, eu tenho perdão, eu tenho a graça de Deus. Isso é verdade? Óbvio que é verdade. Mas eles vão para o extremo e chegam a pensar da seguinte forma: ora, se nós estamos na era da graça, aí não tem problema então eu pecar, contando que eu me arrependa depois, Deus vai me receber de braços abertos. E Paulo, ele deixa claro que, João, né, aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Só que você consegue perceber como uma doutrina bíblica, a doutrina da graça, levada a um extremo, ela pode fazer um grande mal para a igreja. Então significa que você peca, você anda de uma forma duvidosa, contando que você peça perdão, está tudo resolvido? É verdade. Quando há arrependimento, Deus perdoa. Mas as consequências vêm sobre todos, principalmente sobre os filhos. Paulo, em Gálatas 5,13, põe ele, por favor. Paulo, em Gálatas 5,13, vai dizer assim: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Sim, fomos chamados para a liberdade, mas não devemos usar a liberdade como pretexto para a carne. Por quê? Porque a era da graça, para muitos, é um álibi para se fazer carnaval gospel, para se fazer rave gospel, para trazer o namoro mundano para dentro da igreja, para andar de qualquer jeito, com qualquer tipo de roupa, porque estamos na era da graça. Aí quando nós falamos sobre esses rudimentos da lei, sobre santidade, sobre moralidade, constantemente somos taxados de legalistas. Quando falamos sobre decência, somos taxados de legalistas e sempre ouvimos: eles estão na lei, nós estamos na graça. Isso não é viver como um cidadão digno do reino do céu.
da cidade celestial, como nós vimos na pregação anterior. Não é viver de modo digno do evangelho de forma nenhuma. Então Paulo, ele quer que os irmãos de Filipos não se sintam intimidados por conta desses adversários. É a mesma coisa a nós. Não devemos nos sentir intimidados porque tal pessoa faz, porque tal igreja faz, porque não sei quem anda de tal jeito. Se eles fazem, o problema é deles. O que cabe a nós é fazer como o Senhor nos ensina. E segundo, e último para encerrar, põe ele, por favor, Cão. Segundo e último princípio, o povo de Deus precisa ter coragem. Versículo 28, acompanha comigo. Filipenses 1, 28. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. O que Paulo está fazendo, ele está incentivando aquele povo de Filipos, dizendo, tenham coragem de combater os adversários. Porque a coragem do povo de Deus é uma demonstração pública de uma genuína conversão, de uma genuína fé. E veja, hoje nós vivemos numa cultura totalmente secular, adversária da fé cristã. A cultura que nós vivemos, ela é oposta àquilo que nós cremos. Antigamente, quando você falava a respeito da sua fé, tinha a possibilidade de você perder a cabeça literalmente, te matarem. Hoje, talvez, aqui no Brasil, nem tanto. Mas o que tem de pessoas que são linchadas virtualmente por conta de posicionamentos em relação à fé, não está escrito. É muita gente, muita. Basta você falar algo que realmente desagrada, vai de encontro ao que a patota secular diz, e você vai ser cancelado de todas as formas. Hoje em dia, se tem alguém que gosta de moer reputação, é rede social. Isso, ímpios fazem, e muitos crentes também fazem. Daí, por conta disso, muitos cristãos, muitos líderes que deveriam se posicionar diante de alguns assuntos que são complexos, que são polêmicos, sabe o que eles fazem? Eles sucumbem. Eles não falam. Eles têm medo. Porque, convenhamos, há canais teológicos na internet que rende muito. É muito dinheiro que entra. Daí, de repente, você toma um posicionamento ao qual você crê e expõe aquilo de forma pública, eles podem te arrancar aquilo ali. Acabar com o seu dinheiro, com a fonte de renda de 40, 50, 60 mil por mês. Daí o que muitos fazem diante dessa situação? Não vou falar sobre esse assunto aqui não, né? Porque dá problema. Então, por amor ao dinheiro, por amor à fama, tem-se medo de falar a verdade. E então, quando alguém é questionado, eu constantemente vejo isso, né? Pastor, é fácil o senhor falar de um monte de gente, porque quem sou eu? Ninguém. Então é fácil, eu sei que é fácil. O que eu tenho? Não tem nada, Instagram não tem nada. E eu sei que tem pessoas que têm milhões e milhões e milhões. Para ela é mais pesado, óbvio que é. Ora, mas quem mais é dado, mais é cobrado. Deus te deu a capacidade de ser tão grande, e você, com uma grandeza dessa, tem medo de falar a verdade? Aí que você precisava falar, aí que você precisava dizer. E então, eu canso de ver homens, quando são questionados em relação à postura de algumas pessoas, a pessoa parece um sabonete de tanto que escorrega. Uma vez eu ouvi uma resposta de um político mais ou menos assim, perguntaram para ele, deputado, o que o senhor acha aqui dessa medida do governo aqui que eles querem fazer? Qual que é o seu pensamento em relação a isso? E o deputado, tão sabonete ali, disse assim, olha, a minha opinião sobre isso é nenhuma coisa, nem outra, muito pelo contrário. Como assim? Nenhuma coisa, nem outra, muito pelo contrário. Ou seja, ele falou e não falou nada. Muitas pessoas são assim hoje. Esses dias eu ouvi, não sei quem, perguntando para um pastor bem conhecido, bem famoso aí, né? Pastor, o que você acha daquela cantora Priscila Alcântara? E ela, crente, diz que é, né? Usa uns top que parece uma faixa de jiu-jitsu aqui assim. Um comportamento totalmente vulgar. Influencia milhares de cristãs. Esse é o problema. Mas a vida dela, o problema é dela. Mas calma aí, está influenciando grande parte da igreja. E nós não podemos falar nada? Ficaremos quietos? Entre ela e Deus. Mas você tem um microfone, você tem uma câmera, você tem um canal.
você tem a boca, e você não pode falar contra essas coisas? Por quê? É medo? É medo de ser cancelado? É medo de sobrar alguma coisa para você? Deus vai cobrar essas coisas de nós. Então essas pessoas que influenciam muitos de forma negativa, se não houver nós que somos o sal, para fazer o contraponto, para mostrar o caminho correto, quem vai fazer? Jesus Cristo, ele deixou bem claro, olha, existiam algumas pessoas que ele chamou de raça de víboras, e ele apontava o dedo e dizia, está vendo aquele povo lá? Ó, não siga, raça de víbora, não vá por aquele caminho. Hoje, se Jesus Cristo fizesse isso, ele vivesse em nosso tempo, ia ser xingado demais, né? Mas amor, mestre. Onde já se viu falar dessas coisas? E eu estou lá, perguntaram para esse pastor aí, né? Ele disse, que vocês não vão cuidar da vida de vocês? Ficar preocupado com a vida dos outros? Essa vida desse outro aí, está arrebentando boa parte da igreja. O liberalismo tem entrado a cada dia mais na igreja de Deus, por conta do quê? Pastores isentos. Pessoas que são isentas, que não querem, eu não me coloco em briga não. Medo. Eu sei que às vezes nós nos colocamos em brigas tolas, isso aí é um absurdo. Eu muitas vezes já fiz isso e eu tento me controlar. Mas o Senhor nos chama a ser combativos. E ele termina dizendo no versículo 29 assim: pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Pois por amor a Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Olha o que Paulo diz. É uma graça crer em Cristo. Algo que Deus nos deu. A fé é um dom de Deus. Crer em Jesus é uma obra do Senhor. Não parte de nós, é o Senhor quem faz. Mas ele diz que também é graça, sabe o quê? Sofrer. Sofrer por Cristo é graça. Eu sei que essa graça aqui você não gosta muito, né? Não, nem quer, né? Pastor, essa graça aí passa para o outro. Passa para o Robson aqui, né? Essa graça aí a gente não quer, não. Ele não está dizendo sofrimento por conta de pecado. Sofrimento por causa de ser fofoqueiro, sofrimento por causa de ser ladrão, sofrimento por causa de cometer algum tipo de pecado. Não é isso que ele está falando. Aqui ele está falando exclusivamente sofrer por conta de ser cristão. Esse tipo de sofrimento é graça. Olha, eu sei que é uma matéria antiga, mas dia 25 de dezembro de 2012, 11 cristãos foram mortos por terroristas islâmicos, filmado e colocado em um monte de rede social. Por quê? Pelo simples fato de serem cristãos. Degolados, literalmente. Sem cabeça. E então, diante dessas coisas, diante desse fato, nós às vezes vemos que temos tanto medo de nos indispor com alguém, sendo que esses homens, por conta da fé que eles professavam, eles perderam a vida, filmado publicamente. E nós ficamos aqui, acuados. O mundo não aceita o comportamento imoral. Ou melhor, não, o mundo só quer saber de um comportamento imoral. Se você é um pouco mais decente, espere, pode ter certeza, você vai ser perseguido. Seja um cristão genuíno e você vai ser perseguido. Seja alguém exclusivista, como Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, ele não diz assim, olha, eu sou um dos caminhos. Não, creia em mim, mas também pode cultuar César. Creia em mim, mas também pode cultuar Maria. Não. Ele diz assim, não, só há um caminho. E este caminho sou eu. Faça isso e você vai ser perseguido. Para encerrar, põe ali Mateus capítulo 5, por favor. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Quando vocês forem perseguidos, insultados, por conta daquilo que vocês professam, creem, a Bíblia diz que isso é um motivo de alegria. E é isso que Paulo está dizendo aos filipenses. Não fiquem tristes de serem perseguidos por conta disso. Se alegrem, porque eu sou a prova viva disso. Eu mesmo sofrendo, eu estou alegre, porque esse tipo de sofrimento é o sofrimento que de fato convém. Então, se nós somos cidadãos do reino celestial, devemos lembrar que o Senhor nos chama para viver dessa forma. A nossa vida deve resplandecer a imagem de Deus. Assim como Ele nos fez, assim nós devemos nos manter. Devemos ser uma conduta digna de quem vai morar na Jerusalém celestial.
em todos os aspectos, em todas as áreas. Precisamos aprender a nos unir como igreja contra esses adversários. E Paulo diz: unam-se e combata-os. Não deixem que eles falem o que eles quiserem. E se nós não fizermos isso, veremos a cada dia mais o secularismo entrando na igreja. Já está, né? A igreja hoje está uma bagunça. É uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Eu e você precisamos ter coragem. Ter coragem e saber que os sofrimentos, por conta do Evangelho, são motivo de graça e não de tristeza. Amém, meus irmãos?